Mundial de Clubes da FIFA é só na Band. Gente linda, começando mais Geek, o seu entretenimento aqui na Band, pra toda madrugada. Vai ter muito Dragon Ball Super aqui no programa e coisas relacionadas até, né, Gé? Sim, você gosta do Kuririn? Tem certeza? Se não gosta, não, claro que gosta. Kuririn, hoje, pode ser considerado o nosso tópico de conversa, porque a gente vai falar um pouco também aí de guerreiros chineses, Eu achei Kung que você ia puxar o Goku. Não, o Kuririn é muito mais referência nesse aspecto, pela roupa, pelas vestimentas, pelo cabelo. Carequinha, sem cabelo. Isso que eu ia falar, cabelo? Que cabelo? Não, e pelas bolinhas na cabeça. Mas não falta ali o rabo de cavalo? Às vezes, a meia careca é um fator predominante aí no gênero que a gente vai tratar aí logo no segundo bloco, mas também não é só isso, dá pra jogar, olha só que mancada, dá pra ser ele só sem a carequinha assim, sem o meio cabelo, sem a trancinha, funciona também, é um monge tradicional. Né? Funciona porque, inclusive, nós vamos falar de um filme que tem uma personagem que é bem o Kuririn, roupa laranja, careca. Nós estamos falando de Serpente Verde, que é uma animação que está na Netflix, que a gente até achou que fosse, assim, continuação de um outro desenho, mas no caso não é. Inclusive, gente, entenda que desenho não necessariamente é pra criança, porque essa animação é pesadíssima, né, Gé? Pesadíssima, difícil de entender em alguns momentos, mas recompensadora se você conseguir pegar a lição de moral, coisa que eu não consegui, mas assim, tem uma lição ali. Eu vou tentar assistir de novo pra ver. Assim, é aquela coisa, né? O filme é a continuação de uma outra história que infelizmente não veio pra cá, a gente não tem acesso a essa história, mas o que ela é contada ali é fechadinha nela mesma e a gente consegue entender o que precisa ser entendido da trama principal. E já que estamos falando de lendas chinesas, a gente vai também falar sobre um gênero muito popular na China, que são os wuxia, que você de casa até pode pensar, nunca ouvi falar nisso, mas certamente já viu, né? Sim, já viu, com certeza. Sabe aqueles lutadores chineses que voam com arame e tem o Kung Fu? O Tigre e o Dragão, te lembra alguma coisa? Né? Isso é wuxia. Ou então, a gente pode vir um pouquinho mais pra cá, porque Shang-Chi, lá no começo, daquela coreografia toda com vento, é uma dança que tem um pezinho ali no wuxia, Exatamente, não? Exatamente. Bom, importante agora é que você vai assistir Dragon Ball Super, mas não vai sair daí, eu tenho certeza que você vai ficar com a gente. O melhor da madrugada aqui é com a gente, então a gente já volta. Seja muito bem-vindo ao Mais Geek e no programa de hoje nós vamos ter indicações de filme, principalmente se você gosta de artes marciais, lutas incríveis e lendas chinesas. É bom você colocar Serpente Verde na sua lista da Netflix. Sim, a animação é uma animação em computação gráfica, que é um filme entregue pelo Light Chase Studios, então a gente já sabe que a qualidade tá lá em cima, né? Exato, e a história do filme, ela apresenta as duas irmãs, Verde e Blanca, aprisionada nos primeiros 5 minutos mais confusos do cinema oriental que você vai ver. E por isso, a Vanessa tá aqui para ajudar a gente a entender qual é que é desse filme. Tô aqui para refletir, né? Porque eu também tô pensando se eu entendi realmente o filme. Sim, a moral do filme é a parte mais difícil de entender. Essa é a verdade. Realmente. A gente tem aí algo que nós até pensamos que fosse uma continuação de outro filme que a gente já falou aqui no Mais Geek. New Gods. Ele mesmo. Reborn. Na verdade, assim, é porque o Serpente Verde, o primeiro trailer que a gente viu, passou na cena pós-crédito do Nessa, né? Isso. Então, você tem ali e fica um pouco confuso, porque no começo do Serpente Verde você vê o número 2 ali no título, todo em chinês, traduzido pra gente só como a Serpente Verde, mas na verdade ele é o White Snake 2. Porque tem um primeiro filme de 2019 que mostra as duas irmãs Frozen chinesas lá fazendo as coisas que elas têm que fazer, entendeu? Frozen, né? É praticamente um Frozen difícil. É no hard esse Frozen. Então... E no segundo filme, você já começa com a luta final, que eu imagino
que fosse do primeiro. Não sei, estou chutando, tá? Porque não dá pra gente assistir. Não tem esse filme aí pra assistir, né? Veio direto esse Veio da direto o Netflix. segundo, exato. E aí você vê as duas irmãs tentando acabar com o monge Fahai, que você acha que no começo ele pode ser um inimigo, mas na verdade ele não é um inimigo, ele é o herói da história. Que me deixou aqui, porque assim, você tem logo no começo, as duas irmãs falam, juntas nós vamos destruir a ilha. Aí você olha a ilha, tem um monge todo dourado, com a ilha toda florida, bonita, viva. E aí, por que essas duas estão tentando destruir a ilha, né? Mas realmente é muito confuso esse começo, principalmente numa falha de plano sequência que a gente tem ali, porque no momento em que a Blanca está sendo aprisionada, ela tá indo, só tá indo, aí o palito do cabelo despatifa, e do nada, corta a cena, mostra a Verta, e aí a Verta fala, não, você vai, quando volta pra Blanca, ela tá com um bebê no colo. Vanessa, de onde é esse bebê? Tiraram o bebê do bolso, aí ela vai assim, toda dramática, e entrega o bebê pra irmã. Cuida. E aí simplesmente a gente nunca mais ouve falar desse bebê. Não, bebê porque já ela entrega o bebê pra outra pessoa também, né? O bebê somos nós. Perdido. Eu não sei, tô brincando. Mas e essa questão do ponto de vista da história, porque é uma lenda chinesa que por anos foi se adaptando aí e de uma história de terror, né, que é a origem, né, da serpente que se usufruía do ser humano, que ela tentava conseguir poder e tal, acabou se transformando num romance. Hoje ela é vista como um romance, né, dessa demônia Blanca com um ser humano, e aí a gente não tem essa história nesse filme, obviamente, mas você imagina que é dali o princípio. É romance do quê? Da cobra com o humano? De um demônio com um ser humano. A Blanca, É a versão no caso, chinesa do Boto Rosa nossa aqui. Mas é porque não é só porque ela é uma serpente e tal, mas é porque é um demônio mesmo. É que se a gente for parar pra ver, foi o caso do Frozen, que você fez a brincadeira, mas inicialmente a Elsa era pra ser a vilãzona, era pra ser uma história pesada. O que mudou a personalidade toda e ditou as regras do filme foi a música Let It Go. Let it Então, go. se tivesse artes marciais no Frozen, a gente teria um Serpente Verde 2 ali, né? Um branco. Tem um conceito aí, não sei se é o mesmo, porque a gente não conseguiu pegar a moral do... Mas você já percebeu que nesses filmes aí, não sei se é só desse estúdio ou de filmes chineses no geral, mas você não tem almoço grátis nesses filmes, cara. Os caras colocam uns negócios lá que você, até a metade do filme, você pensa que é alguma coisa, da metade pra frente já é outra coisa totalmente diferente. No Nessa, por exemplo... Almoço grátis? isso porque que eu eu tô fiquei falando Coisa pensando boa, também. fácil. Não tem coisa fácil, você entendeu? Tipo, o que eu digo... Entendi. Que eu ia falar, não, realmente, eles não param pra comer em nenhum momento que a gente veja Eles lá, não que eu tô comem. me lembrando, Não, não faz muito sentido. O que eu digo é que você não tem uma resposta fácil, né, ali no filme, porque assim, o Nets é a mesma coisa. Você acha que é uma coisa, aí na verdade, no meio pra frente você fala, não, mas esse Nets é um capetão, mano, o moleque que é o Ele é um terrorzinho, ele é o vilão. Ele tá dando porrada em todo mundo ali. Mas Mas o Nessa é tipo... Achei bem simples até a narrativa. Não, mas Só é que eu digo que, tipo, ainda assim você tem que prestar atenção, porque senão você perde um pouco Não, a ele coisa às lá ali, vezes né? ele é quase o vilão, né? Aí, nesse lugar, ela fica primeiro sem entender onde que ela tá, porque parece a... Primeiro, o filme, ele começa naqueles tempos antigos, as roupas, as vestes, os templos, tudo. E quando ela vai pro limbo, é como se fosse o nosso moderno, mundo, prédio. É um mundo atemporal. Lá o tempo não existe e as pessoas de muitas eras vêm parar no mesmo lugar. Tanto que quando ela fala, né, ela encontra uma pessoa e fala, de onde você veio? Eu vim não sei da onde, da dinastia tal. Fala, beleza, tem uma galera que veio de outros tempos, tem que ver o cara que tá se acostumando ali com outra coisa, enfim. Não, é e tem uma junção de tudo, né? Os monstros também, gente com cara de cavalo, né? É porque lá é o que eles chamam de Asuraville, né? Se você... Asuraville, né? Que é a vila dos Asura, a cidade dos Asura, que se você pegar aí a mitologia hindu, o budismo hindu, você tem lá os Devas e os Asura, aí você tem a questão daquela coisa que prende a alma do Asura pra fazer ele ficar devoto a uma coisa e aí ele cai, que é tipo um anjo caído, basicamente. Eu não vou entrar em detalhes porque eu realmente não sei exatamente muitos detalhes, mas se você quiser conhecer alguma coisa, a recomendação que eu te dou é Asura's Wrath, que é uma história super fácil de entender, que é baseada nesse conto, nessa ideologia hindu, budista, e você pode muito acompanhar tranquilamente, ainda com superpoder. Aqui é mais ou menos isso, elas têm, né, aquela coisa que elas se apegam, essas almas se apegam, e elas não conseguem reencarnar por causa disso. O E elas foco é a ficam obsessão. presas nesse limbo. A obsessão, exato. O foco é a obsessão que normalmente eles colocam ali sendo representado por algum objeto de desejo. No caso
da... Meu Deus, eu tô com Verta. Nezra na cabeça. É Verta. uma fitinha que era da Blanca. Que ela deixa Exatamente. enrolado no braço. A fixação, ela resgatar a irmã. Inclusive essa fitinha e todo o lance de ser não ser no tempos antigos tava no trailer isso também, né? Porque Tava, o primeiro trailer é um era beco e era aí um ela lutando isecaizão. e tem arma e os negócios. Aí você fala, que é isso, né? E tem a fitinha, os negócios, Bagunça, né? É né? uma bagunça, né? Eu acho válido a gente falar que é o seguinte, se você acha que porque o filme é colorido e é uma animação, ele pode ser visto por criança. Gente, eu acho que a criança surta. Ela surta. Primeiro que ela não vai ter paciência, porque o filme tem 2 horas. Esse é um ponto negativo que eu achei, porque eu dei aquelas cansado, É um pouco cansativo, na bem da verdade. Claro, isso vindo de mim, eu sei que o Jé teve um pouquinho desse problema eu também. vi ele em 3 partes, Van. Mas eu sei que, por exemplo, o Clay, a Van gostou, né? Eu de gostei. todos os momentos. Assim, apesar de eu não ter entendido a moral, assim, da história do filme, ele me prendeu bastante atenção. Tipo, eu não conseguia parar de ficar olhando pra ele. Então, tipo, eu Nesse assisti sentido, eu diretão. concordo com você. Mas assim, ele tem uma complexidade no que se diz respeito a essas obsessões e da onde elas vêm, o relacionamento que eles têm com pessoas. Gente, morre muita gente no filme, tá? O tempo, né, em que acontece tempo. o filme é um negócio tão diferente. Se passam aí, pelo menos, assim, que a gente consegue contar 20 anos. E isso é o que a gente consegue contar. Passa O que- mais, na verdade, passa né? muito mais, exatamente. É um negócio um tanto quanto que vai exigir de você aí, não é um almoço grátis que você falou, você tem que prestar atenção. Então, Pra entender exatamente. as coisas. É o que eu falei, tipo, eles não dão respostas fáceis. Esse filme é pior ainda, cara. Eu acho que não tem uma Se resposta você não fácil parar pra nesse pensar, filme. se você não tiver no clima, não estiver prestando atenção ali, você perde assim, pá, que você tem que voltar ao filme pra você prestar atenção, porque Não você não tem entende mais uma nada. resposta fácil nesse filme e depois a explicação do que é a Vila dos Asura, o que aquele lugar é, se ele faz bem ou mal para as pessoas que estão lá, os sofrimentos que as pessoas que estão lá passam, por quê, né? Cara, é difícil. É difícil. É difícil. Mas, ó, uma coisa que eu gostei foram os personagens. As personalidades. O que você achou, Van, do triozinho principal ali? Eu gostei. Eu gostei mais da mercadora. A raposa. Achei ela muito interessante. Raposa Viking. Olha lá. Ah! Achei tendencioso isso Também. daí. Vocês repararam que quando ela vira raposa, ela entorta o pescoço num nível tipo filme de porque terror, ela tem cara. a cara humana e atrás ela tem a cara de raposa. Tipo, ela tem os Nossa. olhos atrás, olhos na frente. E aí quando ela vira raposa, o pescoço entorta Ela de um gira. jeito absurdo. E ela fica um pouco mais agressiva, né? Ela é, né? Porque Vai- assim, ela é uma menininha toda fofinha que vai falando, ai, mas eu não acho que você tem que fazer isso. Aí vira a raposa. Eu acho que se você fizer isso, vai acontecer. É legal. É bem bipolar. É bem o estigma da raposa, né? Ser meio Sim. traiçoeira em alguns momentos. Olha assim, isso. nas assim. lendas. Raposas são assim mesmo, Vanessa? Eu não sou assim. Eu não sou assim. E as produções chinesas estão cada vez mais frequentes aqui no Ocidente, como a gente viu com Serpente Verde, por exemplo, Thaís. O que é bem legal, porque o público daqui está se acostumando cada vez mais com essa forma diferente de contar histórias. Pois é, gente. Todo esse visual exótico, as fábulas, todo o folclore chinês serve de pano de fundo para contar, na verdade, histórias de um gênero muito popular por lá, os wuxia. Exatamente. Você pode lembrar deles aí como aqueles guerreiros chineses de roupas esvoaçantes, muita farinha, quando bate assim, espalha. Cabelo compridão. Cabelo compridão, a semi-careca. Careca cabeludo. Careca cabeludo, esses personagens eles aparecem em filmes, novelas, até jogos de videogame, provavelmente você vai lembrar de um ou de outro aí. São esses guerreiros, né, não, Van? Tipo, Sim. é um gênero muito famoso lá na China, né? E agora no mundo também, né? Eu gosto muito. Não sou nenhuma especialista, assim, eu assisti vários filmes quando era mais nova. Eu acompanho alguns dramas, né? Eles são, tipo, muito compridos, eu tento acompanhar. Mas eu gosto muito, eu tô muito apaixonada pelos que wuxia. legal. Eu fico muito... Eu caio muito pro lado das lutas. Eu gosto dos waifu, né? Das coreografias nos arames, eles voando, se enfrentando em lutas que às vezes levam cerca de 10 minutos pra acabar, dependendo se for 2 atores muito famosos, eles vão demorar pra terminar uma luta. Acho que assim. ainda tem gente que acha às vezes meio estranho porque saem voando, assim, né? Mas é a melhor parte. A delicadeza dos movimentos e, tipo, as coisas quebrando. Cara, é muito legal. É quase uma dança. Isso era mais legal, porque quando, por exemplo, o pessoal assistia ao Tigre e Dragão não entendia nada. Mano, por que esses caras estão voando em cima dos bambu? E aí ficava em câmera lenta e o cara ficava assim com a espada. Eu acho que o Tigre e o Dragão foi o wuxia mais popular que a gente teve aí nos últimos anos, né? E que colocou esse gênero no mercado de uma forma mais evidente. Tipo, Hollywood, tá ligado? Tipo, então, imagino que
Aí todo mundo começou a ir atrás e outros filmes vieram no embalo, né? E foram se destacando aí na pegada. Né? O legal é que era um gênero literário, né, Van? É porque ele já vem da China antiga, né? São aquelas histórias mais folclóricas, sabe? Eles fazem muita parte, assim, da cultura e tipo, é muito enraizado. Tem muitas coisas que, às vezes, você nem entende direito o que está acontecendo. Não é explicado nesses filmes, nessas histórias. Eles subentendem que você sabe o que está acontecendo ali, né? E sempre gira em torno de artes marciais. Sempre. É um herói, né? Bem idealizado, chinês, e que pratica as artes marciais. E através dessas artes marciais ele, né, tipo, faz grandes feitos, assim, tipo, o herói e tal. Esses guerreiros normalmente são o exemplo da índole, né? Tipo, eles nunca... Quer dizer, eu não vou dizer nunca, porque a gente tem aí um super clássico do gênero, o Fong Sayuk, que ele era um filho desgarrado, né? Nesse sentido aí. Jet Li sendo um filho desgarrado que fazia o que queria e aí ele vai amadurecendo ao longo dos filmes, que é uma série de filmes super antigos, assim, né? E ele é um exemplo, talvez, diferente do que a gente tá falando aqui agora, né? Que é uma coisa mais voltada pra responsabilidade e obediência não, mas alguma coisa mais regrada, assim, sabe? Tipo... Mas a diferença para por aí, porque o resto ele tem todas as outras coisas. A farinha... Ah, não, claro. Cabeludo, Os aspectos técnicos, tudo. sim. A parte técnica da produção, sim. É mais a escolha do protagonista, que ele era como se fosse o anti-herói da coisa, né? Mas funcionava super bem. Vocês falaram do Tigre e o Dragão, que é um filme de 2000. Realmente, eu acho que é o primeiro filme que eu tenho lembrança de ver nesse gênero. Né? Que inclusive ele foi premiado como melhor filme estrangeiro, melhor fotografia, trilha sonora, se não me engano, também, né? Foi indicado também para várias outras coisas, então foi super premiado. Então, é bem foi bonito, a sua assim. primeira experiência? Não? Eu não lembro se foi o primeiro filme assim, chinês de wuxia que eu assisti, mas foi o que me deixou bastante assim, impressionada, né? Porque era muito bonito, gente. Quem não queria ter... Bom, falo como garota, né? Que usa pentinho e acessórios assim, mas quem não queria ter um pente igual aquele que a Zizan fica procurando durante o filme? Que ela vai atrás do cara só por causa do pente, né? Então... Michelle Yeoh e Chong Yun-fat, né? Gente, mandando Michelle Yeoh. demais. Lee Mo-bai. É uma história assim sobre as mulheres, né, também. Sim. Que é muito interessante, né? Tipo, não é só os homens lutando e tal, são as mulheres que estão buscando lá os sonhos delas, tipo, defendendo os princípios delas também, né? Foi seu primeiro filme também? Não. Aí eu já tinha visto algumas outras coisas. Você sabe, eu assistia muito, sabe onde? Aqui, na Band. Assistia muito filme. O Fong Sayuk passava aqui. Inclusive o do o Drunken Master. Sim, todos passava aqui na Band, assistia um monte aqui, ó. O Clã das Adagas Voadoras veio depois. Isso. Depois. Aí a gente teve uma é enxurrada de lançamentos, todos muito bons, né? Todos impecáveis de produção visual e apresentando um pouco mais desse universo de uma forma mais aberta, né? Nossa, é Herói super também, bonito. né? Tipo, o figurino, né? Todo o cenário, assim, é uma coisa incrível. O que brincava com as cores era o Clã das Adagas ou o Herói? O Herói também, né? O Hero. O Herói é mais ou menos, mas o Clã das Adagas Voadoras era mais, né? Porque tinha as estações do ano, né? E aí todo lance das lutas. Faz muito tempo já. Gente, será que dá pra colocar Kung Fu Panda no balaio? Kung Fu Panda, Acho que sim. Dá, né? Entra no conceito, tem artes marciais. Tem Panda. o Po, né? Ele é um herói, né? Idealizado, ele segue todas tipo, ele é bonzinho, ele salva as pessoas, luta pela justiça. Então, porque assim, de lembrança de animações, me vem Mulan na cabeça, mas fora Mulan, uma animação chinesa que realmente o pessoal falava e gostava e todo mundo... Pra mim foi o Kung Fu Panda. Eu não tenho lembrança, assim, desse período de ter alguma outra, assim... Tinha o golpe do né? dedinho, você lembra? Tinha o golpe do dedinho aqui, quando ele levantava o dedinho. Assim, ó, pá, e explodia Mas tudo. e era legal porque, assim, ele realmente ia pra esse lado das artes marciais, tanto é que os companheiros era o Mantis, como é que é? Mantis, o Gafanhoto. A garça, a cobra. Fora o elenco de dublagem, né? Porque, se não me engano, o macaco era dublado pelo Jack Chan. Sim. É verdade. A Lucy Liu, se não me engano, era a cobra. Isso. Tinha uma galera Seth conhecida. Rogen, acho que era Seth Rogen era o Mantis. Tô colocando balaio, não. Era o Mantis.
A Garça eu não lembro. E aí você mas tinha a o Dustin Hoffman Tigresa, dublando o Sifu. o Sifu. Gostava também. Mestre Sifu. Eu acho que E o Jack Black dublando o Poe. dublando o Poe. E assim, desse meio todo de wuxia que se popularizou aqui, um dos filmes que eu me lembro muito bem de ter causado um impacto grande na galera foi o Ip Man, Ah, o Grande Mestre. o Grande Mestre. O Ip Man, que era a história do mestre do Bruce Lee. Eles iam um pouco mais atrás, tanto que no primeiro filme terminava o pivetinho que... Mano, eles encontraram um moleque que maquiaram ele, virou o Bruce Lee lá. Eu vim treinar, ele fazia assim, ó. Eu falei, pronto. Era só o que faltava, mano. A gente tem também, né, que eu ia falar que a gente tá acostumado, acho que o ator mais famoso em Hollywood de artes marciais chinesas assim, é o Jack Chan. Sim. Sim. Só que a gente sempre lembra dele pelas comédias que não é o wuxia. Aham. Só que tem o Reino Proibido. O Reino Proibido, que juntam E aí- os dois principais atores exportados pela China, né? Que é o Jack Chan e o Jet Li. Fazendo, acho que um dos primeiros trabalhos deles juntos aqui no Ocidente. Ó, a gente tava falando, tem uma pergunta pra Van, que a gente tava falando da questão, né, de a gente ter um estereótipo do herói chinês idealizado ali, né? Qual que é a diferença que você vê ali do herói chinês pros heróis que a gente tem aqui no Ocidente? Quando eu assisto, assim, eu sinto, né, que o herói que a gente tá acostumado a ver é aquele herói que tem a vocação pra ser o herói, Certo. né? Quando você vê um filme chinês, uma série, eu acho que ele tem mais, assim, a ver com ser um título, né? Tipo, é uma coisa que você conquista, tipo, você vai na guerra e você vence, você luta pelas aquelas pessoas, você é um herói para aquelas pessoas, mas e para as outras pessoas, né, que você acabou matando? Tipo, você não é herói para aquelas pessoas. Então, tipo, é um título que você, se você conseguir vencer a guerra no final, você se torna um herói. E é bem comum isso nas histórias chinesas, né? Sempre tem aqueles generais das dinastias, dos exércitos, de toda a história de lendas da China, e ele é sempre um herói que, numa história, ele é retratado como o salvador e na outra como o destruidor. O cara que acabou com tudo. É assim, os dois lados da mesma moeda contados e você não esconde nenhum deles, sabe? Você apresenta os dois pra galera e as pessoas escolhem entre aspas, né? Porque ela entende o todo. É porque, tipo, o bem e o mal, tipo, você tá acostumado as batalhas entre bem e mal é bem definidinho, assim, né? Tipo, Preto no branco. Essas histórias chinesas, exato. nada é tão assim, bem e mal, assim, tem um equilíbrio ali. Aí é o cinza. Tipo, faz coisas boas, faz Questão coisas de ruins. ponto de vista. Aham. Exatamente. questão de ponto de Aquele vista. filme do Dynasty Warriors, ele é wuxia também? É. O cavalo dando drift. Nossa, Dynasty Warriors, inclusive. Dynasty Warriors Aquele dá o cavalo faz um drift assim. é o mais puro Lembra? suco do wuxia no videogame, se você quiser, Dynasty Warriors. Você não vai ter outro jogo com mais coisas wuxia. Inclusive tem um que eles misturam até o Japão junto. É. Sensacional. O importante é que assim, a gente tá tendo essa popularização, então, desse gênero aqui no Ocidente. Eu diria que em parte é por conta do serviço de streaming. Que mais, gente? Acho que o tipo de coreografia, né? O próprio Shang-Chi, né? Que foi a última produção que a gente teve aí com vários atores orientais que o tempo inteiro fazendo aquelas coreografias. Shang-Chi tinha um pé ali, né? Só que meio que decidiu se afastar, né? Óbvio. Não, quando pega ali na época antiga da vila, tudo, o guardião ali na primeira cena ali que aparece a mãe dele, o tipo de luta e eles dançando. Ali É bem isso, né? É super uma referência. O final, né? A luta final também. Tirando o monstro. Mas... Vocês viram que o Matrix tem um pouquinho de referência também? Tem um Sim. pezinho ali também? Sim, foi Eu totalmente sempre achei construído em que cima. tinha isso aí, sabe? Muito em cima de wuxia, assim, de boa. Eu gosto, eu acho que o público gosta no geral, né? Eu também. Realmente, sorte nossa que tá tendo muito mais acessibilidade a esse tipo de conteúdo, mas eu quero saber de você aí de casa. Assistiu o Tigre do Dragão? Viu essas animações todas? Eu quero saber qual que é o seu filme favorito desse gênero. Conta pra gente nas redes sociais, estão aqui na tela. E lembrando também, se quiser conhecer um pouco mais de wuxia e outras histórias, outros contos, críticas de jogos, acessa geekhere.com.br. Muito bom. Vanessa, muito obrigado por você participar aí. Eu vou dar uma dica pra você muito importante pra você e o pessoal de casa aí. Vocês estão procurando boné, figure, camiseta, você pode ir no loja.geekhere.com.br. Você vai achar tudo com o melhor preço, eu garanto pra vocês, Thaís. Não tem preço melhor do que lá na loja Geek Here. Tá bom, De eu verdade. acredito. Muito obrigado por você que tá com a gente até agora. A gente vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau. Como é que é? O que? Cobra? É.